Os convidados começaram a trocar olhares confusos, sussurrando entre si enquanto Anika, com seu olhar atento, percebeu que a situação estava prestes a sair de controle. Ela era apenas uma garçonete, mas o ambiente sofisticado do restaurante Esquivio, com sua atmosfera elegante, começava a perder o equilíbrio. Lucas, que até então exibia um comportamento altivo e inconveniente, de repente silenciou. A postura arrogante deu lugar a uma inquietação visível. Ele inclinou-se para trás em sua cadeira, uma das mãos foi para o pescoço enquanto o rosto adquiria uma palidez assustadora. Seus olhos arregalados mostravam medo, e ele ofegava como se estivesse lutando contra uma força invisível. Os primeiros convidados que notaram a cena pararam de conversar, perplexos. Beatrix, ocupada com o celular, ainda não havia percebido o drama que se desenrolava. Apenas quando Lucas soltou um gemido gutural e desesperado é que ela levantou os olhos, inicialmente irritada, mas seu tom logo mudou ao ver o filho sufocando. Lucas, o que houve? Exclamou, a voz trêmula. Ela se levantou de um salto, as mãos tentando alcançá-lo inutilmente. Ele não conseguia falar. As lágrimas desciam por seu rosto, e seu pequeno corpo estava contorcido em um esforço agonizante. O pânico tomou conta da mesa. Convidados próximos começaram a se movimentar, mas ninguém sabia o que fazer. Uma jovem sugeriu chamar ajuda, mas ninguém parecia agir de forma concreta. Beatrix, geralmente fria e calculista, agora parecia completamente desorientada. Foi então que ela gritou em desespero: "Onde está o médico? Alguém, por favor, me ajude." Nesse momento, Anika, que observava tudo de perto, sentiu seu coração disparar. Apesar do medo, agiu por instinto. Colocou a bandeja que carregava sobre o balcão e correu até Lucas. Um lampejo de um curso de primeiros socorros feito anos atrás veio à sua mente. "Com licença, eu posso ajudar", disse ela em um tom firme, embora por dentro estivesse tomada pela tensão. Beatrix a encarou com descrença, os olhos alternando entre raiva e desespero. Anika não esperou permissão. Posicionou-se atrás de Lucas, lembrando-se dos passos que aprenderá. Envolveu o torso do menino com os braços e pressionou suas mãos com força na área abaixo do externo. A primeira tentativa falhou, causando apenas um gemido doloroso de Lucas. Mas Anika persistiu. Com mais determinação, aplicou novamente a manobra de Emlich. Em poucos segundos, um pedaço de comida foi expelido da boca do menino, seguido por um suspiro profundo. O rosto de Lucas, antes pálido, começou a recuperar a cor. O ambiente, antes repleto de tensão, explodiu em aplausos. Alguns convidados comemoravam enquanto outros respiravam aliviados. Anika, porém, não se deixou levar pela euforia. Ajoelhou-se ao lado de Lucas para verificar se ele estava bem. Beatrix, tremendo, ajoelhou-se ao lado do filho. "Meu querido, você está bem?", perguntou, com a voz carregada de emoção. Lucas apenas acenou com a cabeça, ainda com lágrimas escorrendo. Sua postura antes confiante agora era a de uma criança frágil. Enquanto Anika tentava recuperar o fôlego, um convidado aproximou-se para elogiá-la, mas foi interrompido pela voz fria de Beatrix. Isso poderia ter sido evitado. "Veja como meu filho ficou perturbado." A sala, que instantes antes celebrava a recuperação de Lucas, congelou novamente. Anika sentiu o impacto das palavras injustas, mas permaneceu em silêncio, mesmo que por dentro estivesse tomada por raiva. Beatrix, porém, não encontrou apenas aprovação. Uma senhora em uma mesa próxima não conseguiu conter-se e respondeu: "Com licença, mas sem essa jovem, seu filho poderia ter morrido." Em vez de criticar, deveria agradecer. Outros convidados concordaram. Alguns até aplaudiram novamente. Visivelmente surpresa com as críticas, Beatrix tentou justificar-se, mas a força de sua postura começava a vacilar. Foi Lucas, no entanto, quem rompeu o silêncio. Ele estendeu a mão para Anika, seus olhos ainda vermelhos de choro, e murmurou: "Obrigado, você salvou minha vida." A dureza no rosto de Beatrix começou a desmoronar. Pela primeira vez, ela olhou para Lucas como uma mãe preocupada, não apenas como uma figura autoritária.
Anica abaixou-se ao nível dos olhos do menino e sorriu gentilmente. Foi a coisa certa a fazer, disse ela. Mas você precisa me prometer que vai se cuidar melhor, certo? Lucas hesitou antes de acenar afirmativamente, apertando as mãos pequenas contra o peito. Beatrix observava a cena em silêncio, emoções conflitantes refletidas em seu olhar. Parecia que, naquele momento, algo havia mudado não apenas em Lucas, mas também nela. O incidente marcava mais do que um susto. Anica havia demonstrado coragem e humanidade, rompendo barreiras invisíveis naquele ambiente de luxo e distância emocional. Beatrix, ainda confusa, chamou Anica antes que ela saísse. Espere, disse, sua voz hesitante. Retirou de sua bolsa um broche reluzente, uma joia de família. Isto tem um valor inestimável para mim, e quero que você o tenha como agradecimento. Anica olhou para o broche, percebendo o simbolismo do gesto. Não há necessidade, respondeu calmamente. Eu só fiz o que todos deveriam fazer. Beatrix insistiu. Talvez, mas você foi a única que fez. Anica aceitou o broche, não pelo seu valor material, mas pelo que representava. Uma centelha de reconhecimento em meio ao orgulho e arrogância. Enquanto os convidados retomavam suas conversas, Anica olhou para Lucas e para Beatrix, perguntando-se se o ocorrido deixaria marcas duradouras. A transformação de ambos parecia começar, ainda que lentamente. Anica sabia, no entanto, que o mais importante era seguir sua própria moral, mesmo diante de críticas. Afinal, a verdadeira mudança não depende apenas de gestos heróicos, mas das lições que escolhemos aprender. Enquanto Anica ajustava seu avental, ainda sentindo o peso do momento anterior, a sala começava a voltar ao normal, mas uma nova energia pairava no ar. Havia algo diferente nos olhares que recebia. Não era apenas respeito ou admiração, mas uma curiosidade silenciosa. Quem era essa jovem que, com tanta coragem e habilidade, salvou o filho de uma mulher tão influente como Beatrix? Os murmúrios dos convidados tornaram-se evidentes. Conversas discretas sobre o incidente ocupavam as mesas. Anica, no entanto, permanecia comedida, tentando voltar ao trabalho, mas o olhar atento de Beatrix seguia cada movimento seu. Havia algo que Beatrix ainda não havia dito, algo preso em sua garganta. Lucas, por sua vez, ainda estava em silêncio, agora sentado ereto, bebendo água e claramente refletindo. Você não é como as outras pessoas, é, disse uma voz inesperada. Anica virou-se e viu um dos convidados mais velhos, um homem de cabelos grisalhos e postura imponente, sorrindo de forma gentil. Eu vejo um brilho especial em pessoas que carregam o mundo nos ombros sem que ninguém perceba. Você fez mais hoje do que muitas pessoas fariam em uma vida inteira. Anica corou, desviando os olhos. Eu só fiz o que era certo. Não acho que seja algo especial, respondeu com humildade. Mas é exatamente isso que te torna especial, o homem rebateu, antes de dar um leve aceno e retornar à sua mesa. Beatrix se levantou, hesitando por um momento, antes de caminhar até Anica. O salão pareceu prender a respiração. A poderosa mulher que antes exalava confiança e autoridade agora parecia humana. Anica, começou ela, sua voz firme, mas carregada de uma emoção que surpreendeu até a si mesma. Eu preciso que você se sente comigo por um momento. Anica olhou ao redor, incerta. Eu ainda tenho trabalho a fazer, disse, tentando escapar da atenção. Mas Beatrix segurou seu braço gentilmente, algo que Anica não esperava. Por favor, insistiu Beatrix. O tom em sua voz não era um pedido comum, era um apelo. Anica cedeu, assentindo. Sentaram-se em uma mesa mais afastada, longe da atenção direta dos outros convidados, mas ainda suficientemente visíveis para que todos soubessem que algo importante estava acontecendo. Lucas também se aproximou, puxando uma cadeira ao lado de sua mãe, seu olhar fixo em Anica. Eu quero entender, começou Beatrix, sua expressão revelando uma sinceridade que raramente mostrava. Você não hesitou em salvar Lucas, mesmo sabendo quem ele era. Mesmo depois de como ele te tratou. Por quê? Anica respirou fundo.
Porque eu acredito que as pessoas merecem uma chance de fazer melhor, independentemente do que fizeram antes. No momento em que ele estava em perigo, ele não era apenas o filho de alguém rico ou o garoto que foi rude comigo. Ele era uma vida que precisava ser salva. E eu não consigo ficar parada quando sei que posso fazer algo. Beatrix ficou em silêncio por um longo momento, absorvendo aquelas palavras. Lucas, ao lado dela, parecia profundamente tocado, suas mãos trêmulas repousando sobre a mesa. Você acredita mesmo que as pessoas podem mudar? Perguntou Lucas, sua voz carregada de culpa. Anica o olhou nos olhos, e pela primeira vez viu não apenas um jovem mimado, mas alguém em busca de redenção. Eu acredito. Mas a mudança começa com uma escolha. Uma escolha que só você pode fazer. Lucas engoliu em seco, assentindo lentamente. Eu quero ser diferente, ele murmurou. Eu quero ser alguém de quem você se orgulharia de ter ajudado. Beatrix olhou para o filho, e pela primeira vez em anos, viu nele uma vulnerabilidade que nunca permitirá que emergisse. Algo dentro dela também mudou naquele instante. Anica não apenas salvou Lucas de sufocar. Ela o resgatou de uma vida de superficialidade. A conversa foi interrompida por aplausos. Um grupo de convidados estava aplaudindo Anica, liderado pela mesma mulher mais velha que anteriormente havia defendido a jovem garçonete. Anica sorriu timidamente, mas Beatrix, pela primeira vez, se levantou para unir-se aos aplausos, com Lucas logo atrás. No entanto, antes que Anica pudesse voltar ao seu trabalho, Beatrix anunciou algo inesperado. Anica, não quero que essa noite termine sem deixar claro o quanto você é especial. Quero que venha trabalhar comigo. Não como garçonete, mas como alguém que pode ajudar a fazer uma diferença real. Meu escritório precisa de pessoas como você. Os olhos de Anica se arregalaram. Eu não sei o que dizer. Diga sim, disse Lucas, sorrindo timidamente. Por favor, diga sim. Anica olhou para os dois, sentindo uma nova onda de emoções. Ela havia começado a noite como uma garçonete invisível, mas agora era alguém que havia tocado os corações de pessoas que, até então, pareciam intocáveis. Ela sabia que aceitar a oferta mudaria sua vida para sempre. Mas algo dentro dela dizia que esse era apenas o começo de algo maior. Anica hesitou por um momento, sentindo o peso de todas as mudanças que estavam se desenrolando tão rapidamente. Ela olhou para Beatrix e Lucas, e depois para o salão ao redor, cheio de olhares atentos. Era como se todo o ambiente tivesse parado para ouvir sua resposta. Sua respiração estava acelerada, mas, no fundo, algo lhe dizia que essa era uma oportunidade que ela não podia ignorar. Eu aceito, disse finalmente, sua voz suave, mas firme o suficiente para ser ouvida. O salão explodiu em murmúrios de surpresa e aprovação, e Beatrix sorriu pela primeira vez desde que Anica a conhecera. Lucas parecia aliviado, como se aquela resposta fosse um primeiro passo para algo que ele mesmo ainda estava tentando entender. Ótimo, respondeu Beatrix, ajustando a postura, mas agora com um olhar mais suave. Amanhã, às 10 horas no meu escritório. Quero que venhamos a entender como você pode contribuir, mas também o que podemos fazer para ajudá-la a crescer. Anica mal acreditava no que estava acontecendo. Ela sempre fora prática, alguém que mantinha os pés no chão. Mas ali, diante da mulher mais influente que já conhecera, sentia que, talvez pela primeira vez, seu destino estava mudando. A noite terminou de forma inesperada. Enquanto os convidados se retiravam, muitos deles faziam questão de cumprimentar Anica, oferecendo palavras de apoio ou agradecendo pelo que presenciaram naquela noite. Beatrix deixou o salão por último, acompanhada por Lucas, que, antes de sair, parou ao lado de Anica. Obrigado, ele disse, com sinceridade em seus olhos. Eu sei que não posso mudar tudo o que fiz em um dia, mas quero tentar ser uma pessoa melhor. Você me deu essa chance, e eu vou honrar isso. Anica assentiu, tocada por suas palavras. A mudança é um processo, Lucas. Mas se você estiver disposto a tentar, já está no caminho certo. No dia seguinte, Anica estava pontualmente às 10 horas no endereço que Beatrix lhe dera.
Era um prédio imponente no centro da cidade, com janelas que brilhavam ao sol como se refletissem o poder e a influência que Beatrix exercia. Anica entrou, sentindo-se pequena, mas determinada. Ela foi recebida por uma secretária elegante, que a guiou até uma sala de reuniões decorada com sofisticação. Beatrix já estava lá, folheando alguns papéis. Quando Anica entrou, a mulher ergueu os olhos e sorriu. Pontualidade. Gosto disso, comentou, gesticulando para que Anica se sentasse. Obrigada por me receber, Anica respondeu, ainda um pouco nervosa. Beatrix colocou os papéis de lado e cruzou as mãos sobre a mesa. Anica, quero ser honesta com você. O que aconteceu ontem foi mais do que um acidente. Foi um lembrete de que, por vezes, os mais simples atos de coragem e humanidade podem ter um impacto que vai muito além do que imaginamos. E eu vejo em você algo que falta em muitas pessoas ao meu redor. Integridade. Anica ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Eu não sei exatamente o que espera de mim, mas estou disposta a aprender. Beatrix sorriu. Eu espero que você traga para este lugar exatamente quem você é. Não quero que você seja moldada por este mundo. Quero que você o transforme. As próximas horas passaram como um borrão. Anica foi apresentada a diferentes áreas do trabalho de Beatrix, desde filantropia até decisões empresariais. Embora intimidada, ela sentia-se cada vez mais animada com as possibilidades. Era como se uma nova porta tivesse se aberto, mostrando um caminho que ela jamais imaginou trilhar. Enquanto isso, Lucas estava enfrentando suas próprias mudanças. Depois da noite anterior, ele decidirá que precisava sair de sua bolha de privilégios. Pela primeira vez, estava ouvindo os conselhos de sua mãe e refletindo sobre as escolhas que fizera. Ele sabia que reconquistar a confiança de Anica, e provar para si mesmo que podia ser diferente, seria um longo caminho, mas estava decidido a tentar. Ao final de seu primeiro dia no escritório, Anica foi surpreendida por Lucas, que apareceu à porta da sala onde ela estava. Ele segurava uma pequena caixa nas mãos, parecendo desconfortável, mas determinado. Isso é para você, disse ele, estendendo a caixa. Anica abriu, revelando um colar simples com um pequeno pingente em forma de estrela. Eu sei que parece pouco, mas é um símbolo do que você fez por mim. Você me deu uma segunda chance, e espero que isso te lembre de que você tem o poder de mudar a vida das pessoas, como mudou a minha. Anica segurou o colar, sentindo-se tocada. Obrigada, Lucas. Isso significa muito. Os meses se transformaram em um ano, e Anica se tornou uma peça essencial no império de Beatrix. A sua autenticidade, somada à capacidade de conectar-se com as pessoas, trouxe uma nova energia para os projetos sociais liderados pela empresa. Anica não apenas representava mudanças em discursos inspiradores, mas estava na linha de frente, criando soluções reais para os problemas que ela mesma havia enfrentado no passado. Beatrix observava tudo com admiração silenciosa. Você me lembra de quem eu era no início, confessou uma vez, durante um jantar casual em sua casa. Lutando para encontrar meu lugar, com a chama da mudança no coração. Mas com uma diferença importante. Você tem algo que eu nunca tive, uma alma que não se deixa corromper. Anica, tocada pelas palavras, apenas sorriu. Eu só faço o que acredito ser certo. E você me deu a plataforma para isso. Enquanto isso, Lucas também estava se transformando. Ele havia mergulhado de cabeça em projetos sociais sugeridos por Anica, trabalhando com comunidades marginalizadas e, pela primeira vez, entendendo a realidade fora de sua bolha. Em uma ocasião, enquanto pintava uma escola em uma área carente, ele ouviu de uma criança: "Você parece uma pessoa diferente do que a televisão diz." Essas palavras o marcaram profundamente. "O que você quer dizer com isso?" perguntou, curioso. "Na TV, os ricos só pensam em si mesmos. Mas você está aqui ajudando", disse o menino com um sorriso inocente. Lucas percebeu que era isso que ele queria ser. Alguém lembrado pelo impacto positivo que causava, não pelos excessos de um passado vazio. E, silenciosamente, agradeceu a Anica por ter acendido essa fagulha em sua vida.
A relação entre Lucas e Anica continuava a crescer. Embora houvesse uma conexão evidente entre eles, Anica se mantinha cautelosa. Ela sabia que sentimentos podiam ser complicados, especialmente considerando o histórico de Lucas. Mas, aos poucos, a sinceridade e os esforços dele começaram a derrubar as barreiras que ela havia erguido. Em uma noite estrelada, enquanto trabalhavam juntos em um projeto comunitário, Lucas se aproximou, trazendo 2 copos de café. Sabe, Anica, começou, às vezes penso que, se eu tivesse te conhecido antes, talvez eu fosse uma pessoa melhor desde o início. Ela riu suavemente. E quem disse que eu te aguentaria antes? Brincou, mas o sorriso logo deu lugar a um olhar mais sério. O importante é que você está mudando agora. E isso é o que importa. Lucas segurou o olhar dela por alguns segundos, sentindo algo crescer entre eles. Você é a pessoa mais incrível que já conheci, Anica. E eu faria qualquer coisa para te provar isso. Enquanto suas vidas se entrelaçavam de formas inesperadas, o impacto de Anica no mundo ao seu redor continuava a crescer. Beatrix, impressionada com os resultados dos projetos liderados por Anica, começou a delegar mais responsabilidades a ela, inclusive algumas que envolviam decisões estratégicas importantes. Certo dia, Beatrix chamou Anica para uma conversa em particular. Quero que você assuma um projeto que significa muito para mim, começou, entregando a Anica um arquivo. É um centro de treinamento e apoio para jovens que estão começando suas carreiras. Quero que você o lidere. Anica abriu o arquivo e viu a magnitude do projeto. Era ambicioso, mas exatamente o tipo de iniciativa que ressoava com seus valores. Por que eu? Perguntou, ainda incrédula. Beatrix sorriu. Porque você é o futuro, Anica. E eu confio em você. O centro de treinamento se tornou o maior desafio da carreira de Anica até então. Ela mergulhou no trabalho, supervisionando tudo, desde o planejamento até a execução. Lucas, por sua vez, fazia questão de estar presente, ajudando com a divulgação e arrecadação de fundos. No dia da inauguração, o centro estava repleto de jovens cheios de esperança. Anica subiu ao palco para fazer o discurso de abertura, e sua voz ecoou com uma firmeza que ela nunca soubera que tinha. Este lugar não é apenas sobre criar oportunidades, disse ela. É sobre acreditar que cada um de nós tem o poder de mudar o mundo ao nosso redor, mesmo que com pequenos passos. Eu sou prova disso. E vocês também podem ser. A multidão aplaudiu de pé, e Anica sentiu as lágrimas se formarem. Era o culminar de um ano de transformações, não apenas para ela, mas para todos que tocará. Naquela noite, enquanto o centro se esvaziava e o silêncio tomava conta do lugar, Lucas se aproximou de Anica. Ele segurava algo em mãos, um pequeno envelope. Eu escrevi isso para você, disse, parecendo nervoso. Anica abriu o envelope e encontrou uma carta escrita à mão. Enquanto lia, lágrimas começaram a rolar por seu rosto. Era uma confissão sincera de tudo que Lucas sentia, um relato de como ela havia mudado sua vida e o inspirado a ser alguém melhor. Eu nunca pensei que poderia merecer alguém como você, disse Lucas, com a voz trêmula. Mas se há uma coisa que aprendi nesse último ano é que quero passar minha vida provando que sou digno de estar ao seu lado. Anica sorriu, ainda com lágrimas nos olhos. Você não precisa provar mais nada, Lucas. Já mostrou quem realmente é. Eles se abraçaram sob o céu estrelado, sentindo que aquele momento era apenas o começo de uma nova fase, não apenas em suas vidas, mas na forma como juntos poderiam continuar mudando o mundo. A jornada de Anica, que começara com incertezas e desafios, agora se transformava em um legado de esperança e transformação, com Lucas ao seu lado como um parceiro em todos os sentidos.